Olá, gente! Mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Chegamos no capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse é tão complexo que eu acho que eu vou ter que ir provavelmente de capítulo em capítulo. Mas isso é muito bom. Já dá a tua curtida aí, dá o teu like, assiste o vídeo até o fim e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai compartilhar com outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda aí, se inscreve e compartilha esse conteúdo. Bom, gente, visão do trono de Deus. Vocês já sonharam com o céu? Eu sempre tive vontade de sonhar com o céu. Deve ser uma coisa lindíssima. Então, no início do capítulo 4, o trono significa o governo de Deus sobre o universo. E João teve esse privilégio de ver o trono de Deus. Diz logo no início do capítulo 4, né? João teve o privilégio de ter essa visão sobre o trono de Deus que nós vamos entender agora. Semana passada, enfatizar também que semana passada nós falamos das 7 igrejas, né, do Apocalipse, que elas representam uma história profética sobre as igrejas. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você voltar um pouco e assistir desde o início o livro de Apocalipse. Então, as 7 igrejas representam os tempos proféticos e nós estamos entre a igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária, aquela igreja que prega, aquelas pessoas que sente no coração, arde no coração para pregar a palavra de Deus. E estamos entre a igreja de Laodiceia, que é uma igreja indiferente dos últimos dias, né? E logo depois disso, quando a igreja começar realmente a esfriar completamente, vai chegar o tempo da tribulação. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estar antenado dos acontecimentos da história. Bom, capítulo 4, ele diz assim: o trono, eis que uma porta aberta no céu, e a voz como de trombeta falou comigo, né? Sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Depois de quais? Depois do arrebatamento da igreja. Haverá 7 anos de tribulação, né? Mas diz a Bíblia que num abrir e fechar de olhos, a igreja, todos aqueles que têm o Senhor Jesus no coração, em um abrir e fechar de olhos, subirão e ficarão aqueles que não creram em Deus 7 anos aqui de tribulação. Bom, aí ele descreve como é esse trono. Ao redor do trono haviam 24 tronos, e vi assentado neles, vestidos de branco e coroas na cabeça, 24 anciões, e do trono saíam trovões, né? Vozes, 7 lâmpadas de fogo que ardiam. Tudo isso significa a glória, o poder de Deus. E quem são esses 24 anciões? Tudo em Apocalipse é interpretação. Então, a interpretação que eu achei dos 24 anciões, que eu achei a mais pertinente, é que elas significam 12 anciões, significam as 12 tribos de Judá, e os outros 12 anciões significam os 12 apóstolos do Novo Testamento. É uma explicação bem interessante. Apocalipse 4 e 6 diz ainda: diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por trás e por diante. Cada um tinha 6 asas e cheios de olhos, e não descansam nem de dia e de noite. Quem são esses 4 animais? Aí ele diz que são o leão, o bezerro, o rosto de um homem e uma águia. Que ilustração seria essa? Nós temos 2 interpretações para isso. A primeira interpretação do que significam esses 4 animais é que o leão representa Jesus Rei, apresentado em Mateus. O bezerro representa Jesus Servo, apresentado em Marcos. O rosto de um homem representa Jesus perfeito, apresentado no livro de Lucas. E a águia voando representa Jesus, aquele que veio do céu e volta para o céu, a águia, né? Outra interpretação é que são querubins, né? Porque essa história de ser águia, leão, bezerro, rosto, são todas muito pertinentes à personalidade dos anjos, né? Aqueles que mostram fortaleza, capacidade para servir, inteligência, rapidez. Então também é outra interpretação interessante.
Bom, mas isso o que significa é que esses 24 anciões, o que é interessante é que eles se prostravam diante do que estava assentado no trono de Deus e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, ou seja, os anciões eram subordinados a Deus, só existe um Deus, o trono de Deus, né? E esses anciões davam glória e honra e poder a Deus, dizendo: porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Eu me emociono, acho lindo o trono de Deus, a gente poder ter esse soberano na nossa vida. Que Deus te abençoe. Continua comigo no livro de Apocalipse. Nós vamos desvendar um livro de Apocalipse para você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus.